Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês daqui do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Esse programa você pode assistir pela TV Canal do Boi. Simultaneamente, se você tiver a internet, pode ver pelo Facebook na página do SBA. E depois que ele for ao ar, ele vai para um canal que eu tenho lá no YouTube, que chama-se Programa Mercado Futuro. E lá fica o programa para você assistir mais de uma vez, ou para tirar dúvidas, enfim. Fica lá na nuvem, como dizem por aí. E já que você vai estar no YouTube, vai no outro canal, que é o Direto da Bolsa, que eu também faço para você, com outro tipo de informação, não apenas do agro. Bem, desde o começo desse ano, que eu tenho, vocês devem ter percebido, que eu tenho trazido muita gente aqui falando de tecnologia. Porque o campo está indo com tudo, os produtores, pecuaristas, produtor de grão, de algodão, enfim, eles estão usando todas as ferramentas disponíveis, que são as ferramentas de tecnologia. E o programa de hoje é um outro programa falando sobre isso. O assunto é irrigação, um produto para irrigação novo que está sendo lançado. E eu estou aqui hoje com o gerente nacional da Rivulus, que vai lançar um programa, ele vai falar para a gente aí, mostrar umas coisas, o Guilherme Souza. Guilherme, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Rético, obrigado. O que é essa irrigação que vocês estão aprontando aí? Bom, irrigação, em primeiro lugar, você faz chover onde não tem chuva, né? Esse já é um primeiro milagre. Mas o que vocês estão apresentando para o mercado agora? É interessante a gente falar que agora nós estamos apresentando uma irrigação via satélite, né? É interessante a gente falar como um satélite vai ser responsável por isso. Mas a Rivulus, ela é uma empresa israelense de microirrigação e devido à origem das necessidades dos israelenses em uma região semiárida muito complexa, se desenvolveram os mecanismos de microirrigação e deram um passo evolutivo muito grande nesses mecanismos. É o que existe de mais eficiente hoje, são principalmente as empresas de Israel. Sim. Né? E nessa história toda, eles desenvolveram um equipamento muito bom, né? Eles construíram um carro muito bom, um equipamento de irrigação muito bom, de alta performance, alta eficiência, e ainda não existia um muito bom piloto para pilotar esse equipamento, né? E a proposta do sistema MANA é justamente fornecer informações ao irrigante, ao produtor rural, informações que ele sinta segurança de aplicar a quantidade de água certa, na hora certa e principalmente agora, no lugar certo. Tá, é um sistema que Israel, sem dúvida nenhuma, eles não têm água, tem que fazer milagre com água, então Exatamente. eles se aperfeiçoaram nessa questão de irrigação. É uma pergunta antecipada, eu ia fazer depois, mas vou fazer agora. Por exemplo, não diria obedecer, você vai ver o que o satélite diz. Aqui está bem irrigado, aqui está seco, está precisando mais de água. Você vai mostrar daqui a pouco para a gente aqui. Mesmo nesse sistema que também veio de Israel, que chama fertirrigação, Exatamente. você aduba com a água e adubo. Exatamente. Um programa não interfere no outro. Tudo num pacote só, na verdade, tá? Entendi. A microirrigação, como ela tem uma eficiência muito alta, quando eu digo eficiência, é 98%. O que é uma eficiência de irrigação? Significa de 100 litros que eu destinei para a minha lavoura, 98 caíram no lugar certo, do jeito que eu gostaria. Os outros 2 litros caem um pouquinho a mais ou a menos. Isso possibilita, quando a gente coloca o adubo nessa água, nós temos a adubadeira mais eficiente do mundo. Por mais que existam mecanismos ou máquinas que fazem adubação, nenhuma delas chega a 98% de eficiência. E o sistema de irrigação ele consegue chegar. Então nós temos uma adubadeira muito eficiente. Então seria muito caro da nossa parte se nós comprássemos um sistema desse e não utilizássemos para essa finalidade. Então, quando a gente leva a água mais os nutrientes, a lavoura responde de uma forma muito rápida. E como nós temos agora no satélite imagens muito rápidas do desempenho da nossa lavoura, nós podemos corrigir isso muito rapidamente. E como que a gente corrige isso? Mudando uma recomendação agronômica, por exemplo. Né? Então, o nosso agrônomo, que vai ter
também acesso às imagens do sistema, ele vai ver, olha, existe uma demanda diferente de nutrição para aquela região, ou existe um tipo de solo diferente, porque a minha lavoura ali, por mais que eu irrigue, ela ainda está pedindo água. Pode ser que seja um veio de terra arenosa nesse lugar e realmente precisa mais de água. Né? Então essas informações nós conseguimos tirar do satélite. A fertirrigação, ela simplesmente potencializa todo o sistema de irrigação e faz com que ele gere resultados muito mais agressivos na produtividade. E isso aí vocês vieram participar aqui porque é uma empresa do Rio Grande do Sul, né? Nós somos na verdade, a nossa matriz fica em Uberlândia e nós temos uma unidade de distribuição em Jundiaí. Triângulo Mineiro? Triângulo Mineiro. Tá certo, porque vocês vão participar aí de uma feira de horticultura, né? Da Hortitec em Olambra, isso mesmo. Que é uma feira enorme, acho que é a maior que tem no Brasil. Né? Exatamente. Esse produto ele é mais indicado para hortifruti ou não tem nada a ver? Eu gosto de falar que a tecnologia, se ela não vier para facilitar a nossa vida, ela não precisa vir, né? E esse produto especificamente, ele é muito interessante que ele pode ser utilizado para áreas de 0,5 hectare ou de 500 mil hectares, né? Ou de 1 milhão de hectares. Ele não faz distinção entre pequeno ou grande produtor. Então, se por acaso eu tenho uma área, um canteiro pequeno, ou até mesmo nas hortaliças cultivadas dentro da cidade, que não é muito difícil a gente achar, principalmente no interior, lugares de alface, né? Ele pode ser usado tranquilamente. Então, realmente é um sistema extremamente acessível, né? Simples, fácil. A ideia é que no futuro ele não necessite nem de suporte humano, que as pessoas consigam acessar ele através das lojas de compra de aplicativos dos celulares. Né? Então, a ideia é realmente democratizar em custos baixos. Esse modelo de sistema de monitoramento de lavoura e manejo de irrigação, ele com certeza é um sistema inédito, ele nunca foi visto, principalmente com essa união desses fatores, e ele vem para atender a todos, assim como a tecnologia deve vir para atender a todos, né? Esse aí vem para atender a todos. Eu não vou chamar os gráficos agora, porque vai entrar para o intervalo, aí de um outro bloco a gente se dedica a isso, tá? Como o programa Imagem, nós vamos ver as imagens. Vamos ver as imagens. Esse produto Mana, né? Mana. Ele já está disponível. Ele já está disponível, o lançamento mundial dele aconteceu em Israel, eu estive lá para auxiliar no lançamento na feira que chama Agritech, que é a feira de tecnologia de Israel, e concomitantemente nós lançamos na AgriShow esse ano. Então ele tem um mês de vida comercial. Sim. E você falou que ele tanto serve para um pequeno produtor como para o grande. Quer dizer, o fato dele ter imagens de satélite, informações e tal, não torna o produto muito caro, porque um pequeno produtor, alguém com 50 mil hectares tem um potencial financeiro muito maior que alguém que planta abobrinha, cenoura, ou que o valha, né? Exatamente. Ele tem um preço Ele tem um preço acessível. Ele tem um preço. O preço dele ele varia entre 50 e 75 reais por hectare ano, né? E ele funciona como uma assinatura de internet ou TV a cabo. A gente faz uma assinatura do produto e usa o produto. Quando a gente decide não usar mais ou fazer um upgrade, a gente pode ser feito. E a vantagem é que ele não precisa comprar nenhum dispositivo. A gente apenas contrata o produto. É um serviço. Agora que você está abrindo a janela para mim, não tinha entendido. Vamos para o intervalo, depois você mostra ali os quadros que você trouxe aí. Ok. Converso com o Guilherme Souza, gerente nacional de vendas da Rivulus. Está apresentando um novo sistema, um produto novo para quem tem irrigação aí, que faz irrigação. Vamos ao intervalo rapidinho, volto já já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso aqui com o Guilherme Souza, da Rivulus, está apresentando uma nova ferramenta. Vocês devem estar que nem eu, né? Cada vez que alguém fala num app novo, mas é que esse aqui está interessante, porque tem app para mais de metro, né? Hoje tudo é app, banco é app, saúde. Comprar casa é app, saúde é app, tudo é app, haja lugar para tanto app. Mas estou conversando com ele, é negócio de irrigação. Ele me esclareceu no finalzinho do bloco que é um
Você faz uma assinatura para ter o serviço. Isso. E aí vai ter no teu computador, no teu celular. Exatamente. Vai na Apple Store, não sei o quê, Isso. Android, lá e tá lá. Exatamente, está lá. Ah, entendi. Agora sobre os custos, a gente estava falando sobre os custos, se a gente pegar o custo máximo dele, que é R$ 75 por hectare ano, é menos de R$ 7 por hectare por mês, né, dividido em assinatura. Vamos Então, ver acessível. o método aí, vai, vamos Vamos lá, explicar. como é que funciona? Como é que Como esse sistema funciona? funciona, tá? Ele utiliza conjuntamente, tá? Ao mesmo tempo, ele trabalha 24 horas por dia. Uma coisa interessante desse sistema, o Reich, é que ele, mesmo que você não queira, ele trabalha para você, tá? Ele não para, ele faz tudo automaticamente, porque ele não demanda que você inpute muitos dados nele. Se você não quiser colocar nenhum dado, ele vai conseguir se reestabelecendo em uma precisão. Mas ele reúne imagens de satélite multispectral. O que é multispectral? Não é só uma foto da nossa máquina fotográfica. Uma imagem de satélite tem vários tipos. Tem infravermelho, tem várias bandas de ondas de frequência. Então ele pega várias delas, mais há uma rede internacional de dados climáticos e mais os protocolos de irrigação. Os protocolos são aqueles desenvolvidos principalmente pela FAO. Tá? Ele reúne tudo isso aqui e me dá 3 respostas. Somente simples assim. Recomendação de irrigação, quando e quanto eu devo jogar de água, monitoramento da cultura, ele me mostra como está a minha lavoura neste momento, e previsão de irrigação. Essa previsão é um budget, é um orçamento. Ele vai me falar, olha, dentro do seu ciclo de cultivo, você precisaria gastar 100 milímetros. Você está gastando até agora mais ou menos. Então ele consegue ainda puxar a nossa orelha para a gente chegar dentro de um nicho. Então, vamos lá. Depois dessa funcionalidade toda, quando a gente usa o sistema, é isso? quando nós usamos o sistema, já vem. Olha lá, já vem. Quando a gente abre o sistema, a primeira coisa que nós vimos é um número bem grande, tá vendo? A primeira coisa que você vê ele é um número. Esse número é a irrigação da semana. Tá vendo que ali estão umas barrinhas azuis ali? E Friday, essa imagem ela foi capturada numa quinta-feira, mas quando o produtor chega segunda-feira, ele abre o sistema, vai dar um número para ele que ele já entrega na mão do operador. A irrigação da semana é essa, com 30 segundos. Então, ou seja, o problema de irrigação está resolvido da semana dele. Ele vai preocupar com outras coisas, né? Agora, se quiser diário, nós temos diário, e com uma vantagem. Aqui acima a gente vê um solzinho e tal, ele faz uma previsão de clima da semana. Porque se chove... E se houver chuva, ele te pede para não irrigar, mesmo sendo futuro. Entendi. Né? Ah, entendi. Entendeu? Ali está na quinta. Imaginemos que ali existisse tá uma chuva no domingo, ele ia colocar lá uma irrigação bem inferior ou nenhuma, porque no domingo haveria uma chuva de tantos milímetros. Ok? Na sexta-feira estava nublado com sol, isso? Com sol, exatamente. Aí ele jogou lá 1,7 milímetros. Tá, isso aí vai aparecer lá, ele pagou a assinatura. Ele já tem isso aí. Ele dá o endereço da propriedade Dá o endereço e já ele recebe isso. Com uma grande vantagem. Para qualquer cultura? Para qualquer cultura, para qualquer sistema de irrigação ou não. Pode ser para sequeiro também. Sequeiro é bom para nós que somos vendedores de sistema de irrigação, porque o nosso cliente vai ver quanta água ele deveria ter jogado, né, na lavoura dele, e vai ficar assim imaginando, se eu tivesse jogado essa água, qual é a resposta dessa lavoura. Lembrando, o Brasil, ele está saindo da infância da irrigação. O Brasil é o país dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, é o que menos se irriga. E é interessante que é conflitante com a informação do país que tem a maior reserva de água doce do mundo. Né? Então nós precisamos utilizar realmente a irrigação. A irrigação é o único mecanismo capaz de fazer nós dobrarmos a produtividade de um ano para o outro. Não existe nenhum outro mecanismo que tenha esse poder. Né? A única, com relação à irrigação, a única coisa que eu acho é que hoje já isso está bem melhor resolvido. É que antes tinha um esbanjamento de água. Quando veio o gotejamento e tal, a coisa deu uma maneirada. Né? A adoção é muito forte. Se usa a água que precisa, não água para alagar metade da lavoura. Né? Hoje, para você ter ideia, eu tenho clientes meus de microaspersão que tiram o nosso produto de microaspersão e colocam o nosso produto de gotejamento. No Vale de São Francisco é muito comum isso aí. Aqui lá no Vale de São Francisco deve ser muito desenvolvido, porque tem água de fruta. E muito seco, né? Chove 240 milímetros por ano. Deserto. Onde dá melão e uva é deserto, né, cara? Na próxima imagem... Então vamos ver a próxima, gente. Aí nós podemos ver o monitoramento de lavoura.
Né? Então, o meu cliente, o nosso cliente, aquele que assinou o Humana, ele vai, além de ter uma recomendação de irrigação, ele já vai ter informação do que ele deve fazer com o sistema dele, ele vai ter uma imagem do desempenho da lavoura dele. E a imagem, ela pode ser mais simples, como essa que vai variar do 0 a 1, ou imagem intuitiva, de vermelho, amarelo e verde. Essas cores que nós estamos acostumados a viver com a vida do semáforo. Essa cor aí tem algum significado? Significa Aquele que vermelho está seco ali em cima? Não seco, é porque na verdade ele vê a turgescência da folha, tá? Ele vê se a folha está túrgida ou não, ele vê a saúde da folha. Então, nos vermelhos são locais que merecem atenção. Nos verdes está bom. Agora vamos imaginar, aí o nosso produtor ele pensa, em algum momento eu estou errando em alguma coisa, porque se tivesse tudo verde como pode estar, eu estaria rendendo mais. Então vamos nas áreas vermelhas, vamos ver o que está acontecendo com ela. Então o nosso cliente ele pode, de qualquer lugar do mundo, acessar o smartphone dele e fazer uma ligação na propriedade, falar, dá uma olhada no setor tal, porque existe alguma anomalia em curso que nós podemos evitar. Tá? Que é ali nesse caso é ali em cima e aqui, né? Geralmente nas áreas onde tem carreadores ali, nós podemos ver um carreador maior onde está vermelho e outros menores ali onde estão amarelo, tá? Nós conseguimos, é a passagem, né? É a passagem de carro, geralmente acontece isso. Mas é muito interessante que, mesmo eu não conhecendo essa propriedade, eu sei dessas situações. Tá? Um cliente nosso na Agritec de Goiás, ele abriu imediatamente, eu não o conhecia, ele abriu a imagem da fazenda, nós abrimos para ele a imagem da fazenda dele de Goiás, e eu vi que o pivô dele estava com uma necessidade hídrica, né? Brinquei com ele, falou, olha, você pode ligar para o seu funcionário agora e pede para ele ligar o pivô. Ele falou, a culpa é minha, o meu pivô é a diesel, e nós estamos com um problema do preço do diesel, eu pedi para ele irrigar menos. Então, olha só, eu que nunca conheci ele, nem a fazenda dele, imediatamente eu consegui fazer uma diagnose de necessidade hídrica do pivô dele. Talvez, se eu estivesse na propriedade olhando para a lavoura, eu não conseguiria ver isso. E como é que... Porque você disse que ele entra direto na lavoura. O que o cliente tem que te passar de informação? A cultura, que dia que plantou, que dia que espera colher, textura de solo, dividido em 7 classificações de argiloso para arenoso, e se... aqueles lactossolo. E como que está o nível de sujeira do campo ou ervas daninhas, né? Ou mato. Está limpo, não está limpo, é plantio direto. Então são muito breves as informações que tem que cadastrar. Nós não precisamos perder horas e horas a fio. E aí o GPS já vai lá. No outro dia já está funcionando. Se a gente passar aqui, a gente pode ter uma coisa mais legal. A gente pode comparar um período anterior com um período posterior. Essa é a imagem da mesma área, nessa linha do meio, nós conseguimos mexer ela de um lado para o outro, e essa foto aqui foi tirada 2 semanas antes daquela. Tá? Olha só que a lavoura desse cliente já melhorou. Olha a quantidade de alertas que existe aqui e a quantidade e a decisão tomada depois do sistema Humana, ele já conseguiu incrementar. Ele falou irriga, isso. Irriga, exatamente. Outro intervalo, eu converso com o Guilherme Souza, gerente da Rivulus. Está apresentando aí um produto, vocês estão vendo, né? Tem até ilustração hoje. Vamos a um intervalo, eu volto já já. Ok, nós estamos no programa Mercado Futuro, eu converso com o Guilherme Souza, ele é gerente da Rivulus e está apresentando uma ferramenta para vocês na área de irrigação. Nós estamos com um quadro aqui, que antes do intervalo ele explicou, aquele lado mais vermelho lá, uma foto mais antiga, aí o sistema que ele está explicando, falou, irriga meu nego, aí irrigou, olha do lado de cá como ficou melhor, ficou só uma área aqui, na parte de baixo da sua ainda precisa de mais uma atenção. Tem um outro quadro além desse. Tem um outro quadro que nós vamos mostrar. Isso aqui é o que eu te falei sobre o orçamento, né? Então ele planejou até tal momento 5,79, foi aplicado 5,45, ou essa lavoura, ela está me gerando 1% de economia. Tá? De economia de água e potencializando a produção. Esses são os 3 pés do que o sistema traz. Ele traz então o manejo de irrigação, ele traz o monitoramento de cultura e traz um orçamento de água para a gente se equilibrar. Se a gente passar mais o Resch, nós vamos ver uma área com gotejamento subterrâneo, tá? E essa área no Brasil. Essa aqui fica no Mato Grosso
e nós podemos observar, as datas são as mesmas. Eu até coloquei propositalmente as duas imagens juntas, para a gente observar que existe uma pequena anomalia num pontozinho, uma grande parte da área está verde, mas existem alguns detalhes que nós temos que tomar atenção. Mas essa foto é uma foto do dia 15 de junho. Né? Qual é a frequência que essas imagens aparecem para o usuário do sistema? A cada 5 dias. Então, a cada 5 dias ele olha a lavoura dele de novo e vê o que aconteceu com ela. E as imagens são feitas do dia anterior. Então, nós temos a nossa propriedade na palma da nossa mão quase em tempo real. Se nós passarmos mais nós vamos ver realmente o que aconteceu do dia 10 de junho para o dia 15 de junho. Então, são 5 dias essas imagens de diferença. Eu faço uma pergunta para você. Será que o olho humano reconheceria essa diferença daqui para cá? Em 5 dias de lavoura? Só se fosse muito drástico para ver. E olha só, no dia 10 de junho, ele nos chamou a atenção para uma área que talvez seja uma mancha de areia. Eu conheço a área, eu sei que tá? Uma mancha de areia. Aquela região, ela precisa de um pouco de mais água do que as demais regiões de cima. E tem como você direcionar só para ali? Tem. Nesse caso, você está vendo essas linhas azuis? Para cada quadradinho desse azul que nós chamamos de setor, ele vai dar uma recomendação específica. Nós podemos dividir a nossa área do tamanho que a gente quiser. Então, se eu quiser 1000 recomendações aqui dentro... Não vai irrigar tudo, só vai irrigar essa parte. Ele vai falar que aqui de baixo vai precisar de mais água, aqui em cima e tal. Então, na própria recomendação dessa página, a gente consegue ver, se a gente checar no site, nós conseguimos perceber que a recomendação para aquela área de cima é um pouco menor do que para a área de baixo. Porque ele já entendeu que a área de baixo necessita de um complemento. Né? Então, quando eu mostro essas imagens, a primeira coisa que eu quero dizer por mais que a máquina, o corpo humano seja uma máquina incrível, o satélite ele consegue ver melhor que o olho humano, né? Porque ele consegue ver em várias camadas. E essa camada, eu acho dificilmente nesse período de tempo o olho humano conseguiria ver. Talvez um agrônomo muito experiente conseguia ter alguma razão disso, mas nós não temos um agrônomo muito experiente 24 horas por dia. E nós temos um satélite muito preciso 24 horas por dia agora. Né? Então as tomadas de decisões são rápidas, a nossa lavoura sente menos. E qual é a ideia? É deixar tudo verdinho. Sim. Não, até porque tem a parte da lavoura e a parte da economia de água e de usar direitinho onde é que tem que pôr, né? Não adianta você inundar nem deixar seco. Você já tem alguma coisa em café? Já temos. Soja, algodão? Inclusive eu ouvi vocês falando sobre os cafés encapsulados, né? Nós temos clientes que inclusive têm cápsulas de café, grandes fazendas, tanto no Cerrado Mineiro quanto no sul de Minas, de café. Esse mês agora entraremos no Espírito Santo com os amigos do café Conilon. E café é muito interessante, porque quando eu conheci esse sistema, eu fiz a seguinte pergunta para o técnico. Falei, olha, se o café dentro de 2 dias eu não irrigar, eu não consigo ver que ele está precisando de água. E a resposta foi muito interessante. Você não consegue, mas o satélite consegue. E é impressionante uma área que nós pegamos após o estresse hídrico, que é dado depois da colheita, né? Porque nós estamos trabalhando com esse produto já há 3 anos. Agora, comercialmente, que ele foi lançado, tá? Mas quando você faz uma irrigação tira o café do estresse, muda completamente o panorama, né? E quando realmente a gente deixa o café sem água, ele mostra para a gente visivelmente que o café está pedindo água, tá? Agora, a questão do trato da lavoura em deixar estresse ou não estresse, isso é muito particular. O programa ele não vai dar essas opiniões agronômicas. Ele vai falar que está precisando de água. Por quê? Porque ele vê na folha que a folha não está túrgida, a folha está em necessidade de hidratação. É isso que ele vê. Agora, se nós definimos dar um estresse, isso é uma questão particular, tá? Vou deixar isso claro. Aí o produtor que resolve. Mesmo porque não se tem nada definido sobre estresse, né? Tem gente que dá 2 semanas, tem gente que dá 2 meses, tem gente que não dá, tem gente que não tem irrigação, é inevitável. A quebra do estresse vem com as chuvas, então Até porque as lavouras, e todas elas têm peculiaridades, né? Isso. Já que você está falando de café, o café, por exemplo, o café gosta de sol, gosta de chuva, gosta de frio. O café é uma gosta de calor, gosta de frio. O café é uma planta, eu imagino que por exemplo, a soja é um pouco mais resistente a estresse hídrico do que o milho, né? Exatamente. A soja pega, mas se chover, ela, né, se chover ou irrigar, ela recupera.
O milho naquela fase de enchimento lá que eles chamam, se não chover, ele não Vai recupera. Vai Imagino que cada cultura tem o seu... Tem sua peculiaridade. Aí a decisão é particular. Agora, esse sistema, ele está feito para as principais culturas utilizadas no mundo. Todas as culturas cadastradas pela FAO, tá? Porque nós tá. utilizamos os gráficos da FAO, Entendi. podemos colocar a não, medida porque do... não deve ter, não sei, agora eu vou chutar. Ele não deve estar preparado para ver cultivo de ervilha, de repente. Tem ervilha, né? Tem ervilha? Tem ervilha. Tem bastante cultivo, né? Bom, não sei. É interessante, eu me surpreendi com muitos... Tem coisas muito brasileiras, né? Talvez açaí eu não sei se tem no banco de dados dele. Né? Açaí. Vamos lá. Açaí. Na verdade eu não sei, talvez não tenha. Mas a maioria das culturas, pelo menos essas culturas de clima tropical, sim, ela tem, sim. Que coisa. E esse programa, você sabe quem desenvolveu ou não? Isso foi a FAO? Sei, foi nós. Foram vocês. Todo esse sistema. Agora a FAO vem pesquisando isso ao longo de várias décadas, né? Sim. E é um trabalho fabulosíssimo, porque reuniu os melhores climatológicos, agrônomos e climatologistas do mundo em prol de desenvolver soluções para o combate à fome, né? Que é a ideia da FAO, inicial da FAO. E gerou simplesmente a maior biblioteca de pesquisa na parte de irrigação e suprimento de água do mundo. O que eu acho interessante no Brasil é para a questão de economia de água, que nós temos muito, mas não pode também esbanjar, né? Uhum. E para a questão de você acompanhar o desenvolvimento da lavoura, eu acho isso fundamental. Esse sistema, Reixa, aí como eu te falei, é um gotejo enterrado, né? Ele é subterrâneo. Só por essa particularidade dele, ele estar debaixo do solo, ele previne a evaporação diminui. E mais algumas coisas. Esse sistema aí, a semana passada eu estive visitando essa propriedade, eles estão irrigando 1,5 milímetro por dia. Olha só, 1,5 no Mato Grosso, né? Onde a demanda de outro sistema de irrigação seria facilmente 4 milímetros. Né? Então esse aí está irrigando 1,5. Ele tem uma palhada boa, é feita no plantio direto, que já ajuda muito, e a água é colocada por baixo. Aí rende, né? Está na boca da planta, ou na raiz da planta. Isso, é direto e não tem o contato direto com o sol. Exatamente. Guilherme, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso aí na Hortitec. Obrigado. E eu estou à disposição. Quando você estiver por aí, quiser passar, é só combinar. Às vezes eu me atrapalho um pouco, como você viu hoje. Mas normalmente dá tudo certo. Sem problema, eu te aguardo para tomar um cafezinho do Triângulo Mineiro lá em Uberlândia. Então, comer um queijinho, né? E comer um queijinho também. Minas, sem que o câmera não está aí. Ele que é mineiro também. Mas muito obrigado, até a próxima. Eu agradeço. Obrigado. Gente, é isso. Até o próximo programa. Obrigado pela atenção.